Olá, irmãos! Iniciando hoje um vídeo, eu gostaria de fazer esse vídeo ao vivo pelo YouTube, como se fosse uma live, só que no momento não tem como fazer ao vivo. Provavelmente por causa do número de inscritos, acho que até o irmão Diego, do canal Palavras e Igrejas, comentou sobre isso, e eu tentei fazer agora a live, só que no momento não foi possível. Então eu vou fazer um vídeo breve para vocês. E hoje o tema do vídeo é Apocalipse, o livro mais importante da Bíblia. Entenda por quê. Bom, meus irmãos, porque o Apocalipse é o livro mais importante que tem? Porque ele fala do mundo, melhor, antes da criação do mundo, a criação do mundo. Ele fala sobre o que aconteceu, os profetas do Pai que foram enviados aqui, o Messias e os discípulos. E fala dos momentos atuais, os dois testemunhos, 144 mil selados, e também fala dos momentos finais e após os momentos finais, após todo o desfecho da profecia. Então, é o livro mais importante de toda a Escritura. Quando o Messias, quando está escrito no Apocalipse que o Messias ele foi morto antes da fundação do mundo, é porque o Messias já sabia que ele iria vir aqui e iria morrer. Mas por que, meus irmãos? Aí é que está. Quando o nosso Pai ele criou os céus, criou toda a vida no céu, tudo que há no céu, ele, após ele ter filhos, que são os conhecidos como anjos, ele resolveu criar a terra. E é o momento que ele chama o Messias, que é o primeiro filho da criação, e juntos eles criam toda a terra. O Messias com uma palavra do Pai, que fazia conforme o Pai ia dizendo. Então, meus irmãos, enquanto o Pai e o Messias estavam aqui criando a terra, houve no reino dos céus uma, vamos dizer assim, uma peleja entre irmãos no reino do céu, entre anjos, da qual o Messias subiu, reuniu as 12 legiões de anjos do Messias, que são os 144 mil selados, as duas testemunhas, e expulsaram aqui para baixo 1/3 de anjos que tinha no reino dos céus. E 1/3 que tinha lá, que foram expulsos aqui para a terra, a gente pode estar analisando em Apocalipse 12, eles, primeiro, seguinte, o Pai falou, avisou a eles, ó, vocês não mudarem, vocês não pararem de fazer toda essa rebelião, tudo isso que vocês estão fazendo, porque o segundo filho era o diabo, o Messias o primeiro filho, e o diabo ele queria ser maior do que o Messias. Aí o que acontece? Nisso tudo, ele reuniu vários anjos, e nesse confronto, coisas de momentos, vamos dizer assim, o diabo e seus anjos foram expulsos e caíram aqui na terra. Sendo que aqui na terra o Pai fez, tinha acabado de fazer, preparar toda a terra, tudo que há nela, animais, tudo de existente na terra, e tinha posto no meio da terra o jardim do Éden, que ali ele fez o último anjo, que foi conhecido hoje como Adão, que nós conhecemos hoje como Adão. Então, um pouco de Gênesis, de início ali. Aí o Pai fez Adão, depois criou a Eva. O diabo que tinha sido expulso aqui para a terra, digamos assim, se infiltrou no jardim do Éden. Em espírito ele usa uma serpente, a serpente lembrando que era um dos animais mais sagazes que tinha, astuto, animal muito inteligente. Então o diabo ele se infiltra, usa a Eva, usa a serpente e consegue enganar a Eva. E Eva, por sua vez, acaba que Adão foi enganado junto com a Eva depois. E como o nosso pai já tinha falado que se alguém desobedecesse ali o que ele tinha falado, que iria
ver a morte, porque ele era como anjos. E eles foram expulsos do jardim do Éden, porque Adão e Eva eles eram perfeitos, perfeito. Eles tinham a mentalidade igual às do anjo comum que tem no reino dos céus. Só que eles estavam aqui no jardim do Éden. Eles eram eternos, não sentia fome, não sentia sede, não havia dor, não havia sofrimento. E o corpo deles era eterno. E eles comiam, mas por prazer, por causa para sentir o gosto das frutas, digamos assim, das coisas de comer. Mas não por fome, não tinha fome naquela ocasião. Então, o pai pega e expulsa Adão e Eva do reino dos céus. Sendo que Adão e Eva eles foram expulsos expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Mas Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden não por querer matar alguém ou querer tomar o lugar de alguém. Nada disso. Foi porque eles se alimentaram, vamos dizer assim, do conhecimento do bem e do mal. E ali o pai pega e coloca eles na terra. Coloca Adão e Eva na terra e fala algumas coisas que iria acontecer, ó. Por causa da desobediência, o homem vai ter que trabalhar, caso Adão teria que trabalhar e sua descendência teria que trabalhar para poder sobreviver. Digamos assim, o pai falou, ó, agora vocês vão ter que plantar para comer, porque vocês vão ter fome. Então vocês plantam e comem. Um exemplo. E Eva, para que procriassem a terra, habitassem sobre a terra toda, o pai fala, ó, a mulher agora vai ter dores de parto, para poder ter filho, e no mesmo dia iriam morrer, só que um dia no reino do céu é como 1000 anos. Por isso que Adão viveu 930 anos aqui na terra. Sendo que logo assim que eles foram expulsos, meus irmãos, Adão e Eva se arrependem muito de ter errado, de ter cometido pecado. E volta ao nosso pai. Em prantos, eles pedem perdão por isso. E ali em cima, lá no reino dos céus, é o momento que o Messias ele reúne os anjos dele, os 24, os anciões, melhor dizendo, que são os profetas que conhecemos hoje, por exemplo, Isaías, Jeremias, os 144 mil selados, as 2 testemunhas e os 12 apóstolos, que conhecemos como 12 apóstolos, mas são 12 discípulos. E lá no reino dos céus eles começam a preparar como resgatar todas as gerações dos homens, de Adão e Eva. Por quê? Como Adão e Eva eles se arrependeram diante do nosso pai, sendo que o pai ele sabia que a terra, logo assim que tinha sido criada, os anjos foram expulsos do céu e vieram habitar sobre a terra. Então a terra, bem dizer, já seria deles. Só que aí o diabo consegue enganar Adão e Eva, aí como se fosse assim, como se fizesse assim, ó, a mundo agora é do maligno, do diabo que os enganou, durante uma semana, que são 7 dias, no reino dos céus, 7.000 anos. Então, para que todos não se perdessem, todos fossem enganados, ou melhor, para que houvesse um resgate, porque como o diabo naquela ocasião lá do início, ele era o que mandava no mundo, ele queria dominar sobre todos os homens, sobre toda a descendência que houvesse. Porque, como é que eu posso dizer, eles queriam ser os anjos caídos, queriam e querem, são. Hoje eles fazem uma forma para serem superiores aos homens, aos descendentes dos homens. Então, meus irmãos, aí o Messias, quando reúne ali os 144 mil selados, as 2 testemunhas, os 12 apóstolos, conhecemos como 12 apóstolos, são os 12 discípulos do Messias, e os profetas, eles falam do plano de resgate, para não permitir que muitos sejam enganados por diabo e seus anjos, porque depois que o profeta Adão morreu, ele ensinou a verdade, mas aí foi passando de geração em geração, e o diabo ele começou a enganar os povos, começou a enganar. E o nosso pai, que está virando o nosso pai lá no reino do céu, é que o povo estava, ele nem ligava, o pai não quer tipo, a pessoa ficar adorando ele, não, mas a pessoa estava adorando o diabo, aqui, o diabo e seus anjos, isso que irritava o nosso pai. Aí, nesse momento de resgate, o pai começa a enviar os profetas primeiro. No caso, o diabo e seus anjos, constrói o templo de pedra, para poder reunir povos, nações e línguas, idolatrias. Aí ele começa a enviar os profetas, ó, sai daí, vocês estão sendo enganados pelo diabo, vocês estão sendo enganados, sai daí desse templo, não façam sacrifícios, não queimem os animais em holocaustos,
não matem, não roubem, não destruam. Nosso Pai enviou os 10 mandamentos falando para aquele povo que estava sendo enganado pelo diabo, conhecido hoje como filhos de Israel. Não foi para o mundo inteiro, foi entregue para aquele povo. E depois o Messias, mas o Messias já sabia que ele ia vir aqui e o diabo ia matar ele. Porque o que acontece? O diabo e seus anjos, eles queriam se vingar do Messias. Queriam se vingar do Messias e daqueles que expulsaram ele aqui do reino do céu, que é as 2 testemunhas, ou vou dizer os 2 apóstolos também. E ali começa, ó. Eles começaram a fazer sacrifícios de animais, matar os animais. Por quê? Para avisar, ó, aqui o mundo é meu, a terra aqui é minha. Se você vier aqui, eu vou te matar. Por isso que eles faziam sacrifícios holocaustos de animais. Então, o Messias já sabia. Então, o preço dele vir aqui para poder falar a verdade, para libertar muitos povos, nações e línguas, não permitir que todos sejam enganados pelo diabo e seus anjos, ele era a vida dele. Ele iria falar a verdade e depois ele ia dar a vida. Quando ele reúne os 12 apóstolos, o Messias, os 12 discípulos, os discípulos ninguém sabia que o pai, que eles estavam com o pai e o Messias lá em cima. Eles eram homens comuns. O Messias foi lembrando eles ali, ó, vocês estão aqui no mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês não perceberam isso ainda? Exemplo, né? E ele ia lembrando, quando o Messias, quando o diabo cumpre a vingança do Messias, a vingança em cima do Messias e mata ele, o Messias sobe aos céus, ele envia o Espírito no entendimento dos discípulos. Os discípulos começam a se lembrar mais, aí começa a curar, começa a fazer prodígios, ressuscitar mortos, tudo que o Messias falou que era para eles irem fazer é anunciar o reino dos céus, as boas novas do reino dos céus. Então, meus irmãos, resumindo essa parte da criação é isso. O Messias veio aqui, falou a verdade, depois ele voltou para o nosso Pai e falou, ó, em 2 dias voltarei, que são 2000 anos, vamos supor, 2000 anos eu voltarei. Aí é o momento que ele volta para poder restaurar todos os irmãos que aprenderam a se alimentar do pão da vida e subir com eles aos céus, levar eles aos céus. Então, meus irmãos, por que vocês leem Apocalipse? Ó, o diabo e seus anjos, eles foram expulsos aqui da terra com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quanto tempo? 1 semana. E por que grande ira? Porque eles já sabiam que eles iam para o inferno. E quando eles começaram a enganar os povos, as pessoas, os descendentes de Adão e Eva, foi para poder também falar como se estivesse mostrando para o Pai e para o Messias. Aqui, ó, também foram enganados por mim, estão me seguindo. Assim como os anjos seguiram, que foram expulsos do céu, seguiam o diabo, ele falou, ó, agora eles também estão me seguindo. Por isso que foi preciso vir os anciões, o Messias, os 12 apóstolos e, por último, as 2 testemunhas, 144 mil selados, para poder anunciar a povos, nações e línguas o reino do nosso Pai e falar toda essa palavra. O Messias, quando ele veio aqui, foi para isso, para comprar com o sangue dele que foi derramado os 144 mil selados. Sendo que as 2 testemunhas que sempre estiveram ao lado do Messias também sabiam que vinha aqui e iam morrer. Porque vamos supor, no reino dos céus é o Messias, 2 testemunhas, os 12 apóstolos e 144 mil selados, que são a legião de anjos que vamos supor, que expulsou 500 milhões de anjos aqui para a Terra. Um exemplo, 500 milhões. Só um número de exemplo que eu estou falando. 1/3 do reino do céu, 500 milhões do reino do céu. Porque à medida que o diabo e seus anjos iam fazendo mal, o poder dele ia diminuindo. Por isso que 144 mil selados expulsaram 1/3 inteiro do reino do céu para a Terra. 500 milhões de anjos. Então, meus irmãos, o Messias tem as 2 testemunhas. O diabo tem a besta e o falso profeta. O Messias tem os 2 apóstolos e 144 mil selados. O diabo, quando veio aqui embaixo, ele criou as 12 tribos de Israel para poderem fazer uma cópia do que é no reino do céu. Como o Messias fez no reino do céu, eles queriam fazer igual aqui. Aí, eis aí todo esse mistério, meus irmãos.
Sendo que 144 mil selados já foi comprado com o sangue derramado do Messias. Falta agora os anjos caídos cumprir a vingança deles nas duas testemunhas. Que vai ser, que eles vão dar, vão dizer assim, vão falar, as duas testemunhas vão falar o que tem que falar. No final, como testemunho final, digamos assim, eles vão profetizar por 3 anos e meio. Depois a besta mata elas duas e cumpre a vingança desses anjos, do diabo e seus anjos, cumpre a vingança sobre tudo, vamos dizer assim, sobre todos os filhos do Altíssimo. Conforme está escrito na Escritura, vamos poder estar analisando que ali a besta e seus anjos, ela foi dada poder a ela para poder matar os enviados do Pai e blasfemar contra o reino do céu. Não dado poder, mas ela começou a fazer isso. Matar os enviados do Pai e blasfemar contra todo o reino dos céus. Porque eles, vamos dizer assim, nunca aceitaram ser expulsos do reino dos céus. E nem tampouco eles aceitam saber que eles vão para o inferno. Então, meus irmãos, é como se fosse isso. 144 mil selados vão anunciar aos povos, nações e línguas a palavra do reino dos céus. Depois vão para o lugar preparado pelo Pai. Ela anuncia, os 144 mil selados vieram para resgatar a mulher. Não esqueçam disso. Ele vai anunciar para a mulher. Agora vocês me perguntam, como eu recebo comentários e tudo, perguntas. A mulher, o casamento, na verdade, do Pai e o Messias, a palavra do Pai ele já falou que esse casamento, o Messias, o marido e a mulher, que o Messias veio aqui resgatar, homem nenhum separa. Então, vamos dizer assim, houve já o casamento. O que falta celebrar são, digamos assim, houve o casamento. Falta, vamos dizer assim, o pai e o Messias reúnem todos os filhos dele e ali eles celebrarem. Por quê? Porque os 12 apóstolos, não todos, vamos dizer, os discípulos, muitos discípulos do Messias dormem. Aqueles que anunciaram a verdade em todos esses quase 2000 anos, eles estão dormindo. Aqueles que acreditaram no Pai e no Messias estão dormindo. O casamento já houve, eles já estão salvos. Sendo que falta todos estarem juntos. Essa é a verdade, meus irmãos. E eu também, como vou tentar procurar responder alguns comentários, como por exemplo, será que aqueles que ouviram os 144 mil selados, as duas testemunhas irem para o monte, eles vão conseguir aguentar ficarem lá nos montes? Vão, meus irmãos, porque é um lugar que o Pai preparou para eles. E nesses lugares, vocês vão poderem ir tranquilos quando iniciar o primeiro dia de grande tribulação, porque o corpo vai começar a ser modificado. Vocês não vão ter mais fome, não ter mais sede. Não, se tiverem alguma doença, alguma coisa, vão ser curados. O Messias vai ser curado e vão para os montes. Que o Messias falou, quando iniciar, fujam para os montes. Então, meus irmãos, é bem simples essa parte de entender, esse mistério todo de entender. E por isso que vocês analisem as escrituras, vocês vão conseguir entender. Em Isaías está escrito também todas essas coisas. Está escrito que vai descer aqui, do reino do céu, vai descer uma parte nos montes, a qual concorrerão eles a muitas nações, sendo que somente os eleitos não errarão o caminho. Mas muitos não vão achar, não vão encontrar esse lugar. Ainda tem também os acontecimentos do Apocalipse, que os gafanhotos vão fazer a proteção ali, não vai permitir que os homens vão para esses lugares. Então, meus irmãos, é bem simples. Resumindo, o que eu quero falar para os irmãos é isso, tirar essas dúvidas dos irmãos do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que tem muitas revelações falantes da criação do mundo. Por isso está dizendo, Messias, que foi morto antes da fundação do mundo, porque ele já sabia que ele iria vir aqui e ia pagar com a vida. Ele falou a verdade, curou enfermos, ressuscitou mortos, anunciou toda a palavra que ele ouviu do Pai. E o Messias ele veio aqui perfeito, que ele foi gerado assim pelo Espírito do nosso Pai. Só que ele veio em carne e osso, como todos nós. A diferença do Messias para os profetas, os verdadeiros profetas e
os 12 apóstolos e as duas testemunhas 144 mil selados, a diferença do Messias é que o Messias ele não foi gerado com relações de homem e mulher. Ele foi gerado direto do Espírito Santo. E quando ele nasceu, já lembrou de tudo. Por isso que o Espírito do Pai que deu sabedoria a ele. Por isso que o Messias falava em todos os idiomas. Ele falava em grego, falava... O aramaico foi a língua dele que ele começou a falar. Que ele nasceu na Galileia, ele começou a falar o aramaico. Depois ele falou tudo, o Espírito do nosso Pai. Falou em grego, latim, todas aquelas línguas ali, todos os povos o compreendiam da forma que ele falava. O Messias ele veio para todos os povos, nações e línguas. Então, meus irmãos, sobre o Apocalipse, vocês lerem, podem ler tranquilo. As profecias falam das visões, como das visões que o discípulo teve, como animais, como... por quê? Tudo aquilo é para os irmãos poderem entender de forma espiritual como iria se completar todas as coisas. Mas por que foi feito daquele jeito? Para que houvesse o menos de adultério possível no Apocalipse. Por isso que foi feito em uma linguagem profética, assim como o livro de Daniel e assim o Apocalipse da mesma forma. Resumindo, o Messias falava muitas coisas em parábolas. Por que ele falava em parábolas? Porque ele falava, aos filhos do reino é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Mas aos filhos que não são dele, vamos dizer, não são do nosso Pai, aqueles que não querem a verdade, não é dado conhecer. Por isso que o Messias falava em parábolas, eles ouviam, mas não entendiam os que, vamos dizer assim, os que não eram do nosso Pai, do Messias, eles não entendiam. Aqueles que seguiam, por exemplo, o maligno e tudo mais, eles não entendiam. Meus irmãos, é um vídeo curto que quero fazer, assim, ou melhor, um vídeo breve que quero fazer. Eu queria fazer ao vivo aqui, fazer uma live com os irmãos. E quem sabe aí em breve aí posso estar fazendo. Tem hangouts aí que também faz tempo que os irmãos não fazem. Mas é isso, meus irmãos. Os detalhes aí vocês podem estar assistindo os outros vídeos que eu gosto muito de falar sobre as profecias, o livro de Daniel, o livro do Messias e dos discípulos, o livro dos profetas, vamos botar aí Isaías, Jeremias, e o Apocalipse, que é o livro mais importante de todos os tempos. Por isso que sempre quando eu posso eu estou falando dele, para poder os irmãos irem pegando o máximo de informações e entendendo as profecias ali. E o que eu falo, quem sabe aí uma próxima oportunidade, os irmãos possam estar fazendo um hangout, alguma coisa. E eu posso estar fazendo mais alguns outros vídeos aí, em breve. Eu gosto muito lá de fazer os vídeos lá, eu publico lá na página A Luz Resplandece. E compartilho aqui os vídeos, entendimento com os irmãos aqui no YouTube, valeu? Se vocês estão chegando no canal, se inscrevam no canal. Se vocês têm Facebook, vocês podem estar lá se inscrevendo, compartilhando também as coisas que eu estou colocando lá, para que outros irmãos possam ser alcançados. E vocês que estão chegando no canal aí, estão chegando e assistindo os vídeos, eu falo, assista os outros vídeos também, que eu sempre falo. Tem vários vídeos aí que eu falo também das profecias do Pai, do Messias, que foi enviado também através dos profetas, foi enviado ao Messias ao mundo, foi enviado através dos profetas, foi enviado através dos discípulos e por último enviado através das duas testemunhas 144 mil selados. Então é isso, meus irmãos, assistam lá os vídeos, se alimentem aí do pão da vida. Por que pão da vida? O pão da vida é o Messias que veio ao mundo e quando a gente se alimenta dele, a gente se alimenta do pão da vida. Mas o pão da vida o quê? Vida eterna. Por isso que o Messias falava, aqueles que creem em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Ainda que morra, vão viver. Que é quando o Messias vier, ainda não veio, vier e vai ressuscitar aqueles
que creram nele. E é para isso que ele veio ao mundo. E essa foi a única promessa que ele fez, a de vida eterna, a do reino do nosso Pai. Aqui ele falou o seguinte, ó, vão, anuncie o que vocês aprenderam comigo, reparta com os irmãos o entendimento, que ele falou, ó, que vocês serão, vamos dizer assim, chamado grande no reino do céu, no sentido que aquele que deixou de fazer tudo o que tinha para fazer nesse mundo, vamos dizer assim, não quis viver esse mundo para crescer aqui nesse mundo, não quis ser grande aqui nesse mundo, e sim se fez pequeno para poder anunciar as boas novas do reino para os irmãos, para anunciar a palavra do Messias. É bem simples, meus irmãos. O Messias pega e nos ensina todas essas coisas. As dúvidas que vocês tiverem aí do que foram ditas pelo Messias, as palavras genuínas, eu sempre procuro fazer os vídeos para poder tirar o máximo possível de adultério que houve nas escrituras, para poder, como as escrituras foram montadas junto com, vamos dizer assim, os livros, tem os livros dos filhos do reino, que é do Messias, dos discípulos, dos verdadeiros profetas, e a Bíblia misturou também os livros dos filhos do maligno, que no caso não vamos dizer assim, tem um trigo, que é o Messias, os discípulos, os verdadeiros profetas, e tem também o joio, que são os filhos do maligno. Eles colocaram juntos, porque ali, meus irmãos, com esse livro que eles botaram juntos, eles resolveram criar as religiões e dar para o povo tudo junto. Por quê? Se fosse um livro 100% diabólico, ninguém ia querer ficar. Ninguém ia querer. Mas os anticristos fizeram dessa forma. Montaram o livro com verdades e mentiras. Por quê? Que o povo não vê um livro 100% diabólico, e sim com o pão da vida também junto. Aí o que acontece? As pessoas se alimentam, aí acabam se alimentando de mentiras e verdades, porque os líderes religiosos ensinam as pessoas errado, ensinam que é tudo a mesma coisa, e a pessoa se alimenta de verdades e mentiras, e se torna morno, e mornos nosso Pai vomita da boca dele. Por isso que os anticristos fizeram desse jeito, não montaram todas as religiões do mundo, deram um livro com verdades e mentiras. Se fosse só diabólico, ninguém ia querer ficar. Se você ler um livro 100% diabólico, sanguinário, não ia querer ficar. Um livro de maldades, de sacrifício, holocausto, só isso ninguém ia querer ficar. Ninguém ia querer ficar na religião. Então, a estratégia dos líderes religiosos é essa, meus irmãos. Vamos dizer assim, dos cães gulosos, dos pastores, é essa. Eles pegaram e ensinam os falsos profetas com os verdadeiros profetas. Ensinam os falsos profetas com o Messias e os discípulos. Aí as pessoas, os membros, se alimentam dos falsos profetas e também do Messias, dos verdadeiros discípulos e dos verdadeiros profetas. E assim elas tornam-se mornos, porque elas seguem também o maligno e querem seguir o Messias e não conseguem, e acaba ficando morno. Nosso Pai odeia, detesta, vomita o que é morno. Então, meus irmãos, é simples de vocês entenderem, por isso que eu faço os vídeos aí, deixo para os irmãos, separando o joio do trigo, que é falando para os irmãos, ó, esse livro aqui é dos falsos profetas, é do filho do maligno. Esse daqui é dos verdadeiros profetas, ensinaram a verdade. Essas partes aqui na escritura foram adulteradas pelos demônios, para poder enganar. Então eu falo, ó, daqui foi adulterado. Não foi assim que o Messias e os discípulos falou. Não foi assim que os verdadeiros profetas falaram. E sim, foi adulterado para poder enganar os povos. Sendo que isso daí, essa enganação já, vamos dizer assim, essa Babilônia de enganação, de mentiras, já está caindo. Os irmãos têm recebido o entendimento, o Espírito do nosso Pai, o Espírito da verdade, e têm entendido, têm separado o joio do trigo. Então, assista aí os demais vídeos, meus irmãos, se você está chegando no canal.
que eu denuncio, vamos dizer assim, eu falo para os irmãos, ó, quais são os falsos profetas, para vocês não serem enganados, que muitos irmãos já foram do sistema religioso e aprenderam errado. Então é o momento de se lavar na água da vida, que é o Messias, que é o Salvador. E limpar o entendimento, descontaminar das religiões, vamos dizer assim, descontaminar das religiões. E assim conhecer a verdade libertar vocês, conforme o Messias falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.